Morreu ontem, na casa dele em Chicago, o reverendo Jesse Jackson, Sr. O reverendo Jesse Jackson, eu acho que ele nos ensina muita coisa. Ele era um homem religioso, ele esteve ao lado do Martin Luther King Jr., lá nos anos 60, teve um pouco de controvérsia em relação ao relacionamento deles e tal. Mas o que é mais importante, pelo menos para mim, é que o reverendo Jesse Jackson, ao contrário de muitos por aqui que carregam a religião de uma forma muito forte, o Jesse Jackson pregava que os negros dos Estados Unidos deviam ser libertos, eles tinham que ter direitos iguais, tinham que ter condições mínimas de subsistência. É muito diferente de certa parte desse tipo de liderança política religiosa aqui no Brasil, especialmente as mais proeminentes, que pregam a submissão, especialmente a submissão ao capital. O Jesse Jackson, ainda que haja controvérsia, mas ela não superou a grandeza dele ao longo dos anos. O Jesse Jackson ele tentou concorrer à presidência dos Estados Unidos em duas ocasiões, 84 e 88. Nas duas, ele buscava a indicação do Partido Democrata, mas em nenhuma das duas vezes ele conseguiu ser o candidato democrata. E em 84, ele perdeu para o Walter Mondale, que era vice-presidente na época. Em 88, ele perdeu para o governador de Massachusetts, o Michael Dukakis. Naquela época, eu já ficava imaginando como seria produtivo se em 1988 os Estados Unidos pudessem ter um presidente negro. Mas não só negro, um negro ligado aos direitos civis, fortemente ligado aos direitos civis. Infelizmente não deu, veio Reagan, que começou a transformar os Estados Unidos naquilo que ele é hoje. Eu fiz um pequeno resumo da vida do Jesse Jackson, e eu queria que você desse uma olhada, porque ele foi, sem dúvida nenhuma, uma figura importante, que vale a pena ser lembrada e até copiada em certos assuntos. O falecimento de Jesse Louis Jackson encerra um capítulo vital da história americana. Ele foi a figura negra mais influente do país no intervalo entre o martírio de Martin Luther King Jr. e a ascensão de Barack Obama. Jackson não foi apenas um ativista. Ele foi uma ponte viva que transformou o protesto em poder político, morrendo pacificamente em sua casa em Chicago, após enfrentar a paralisia supranuclear progressiva, PSP, uma condição neurodegenerativa rara que inicialmente foi confundida com o mal de Parkinson. Nascido em 1941 em Greenville, Carolina do Sul, a vida de Jesse nunca foi simples. Filho de uma mãe adolescente e de um vizinho casado, ele cresceu sob o peso do estigma social e das leis segregacionistas do Jim Crow. Rejeitado pelo pai biológico, Jesse canalizou sua frustração em uma determinação feroz de provar seu valor. Atleta de destaque, ele percebeu o racismo sistêmico ao ser impedido de jogar como quarterback na Universidade de Illinois, o que o levou a transferir-se para a North Carolina A&T, onde sua jornada no ativismo realmente começou. Em 1965, se uniu a Martin Luther King Jr. Sua energia e brilho organizacional levaram King a nomeá-lo diretor da Operação Breadbasket em Chicago, focada no empoderamento econômico de comunidades negras através de boicotes a empresas discriminatórias. No entanto, sua ascensão foi marcada por controvérsias. Após o assassinato de Dr. King em 1968, Jackson apareceu em rede nacional usando um suéter que, segundo ele, estava manchado com o sangue do líder. Embora ele afirmasse ter segurado King em seus últimos momentos, outros assessores presentes contestaram sua versão, vendo nela uma tentativa oportunista de herdar o manto da liderança. Esse incidente criou tensões duradouras, levando-o a fundar sua própria organização em 1971. Jackson redefiniu a política americana com suas candidaturas presidenciais em 1984 e 1988. Ele não buscava apenas votos, mas sim criar a coalizão arco-íris, uma aliança de negros, latinos, brancos, pobres e trabalhadores marginalizados. Em 1984, apesar de ser visto como um candidato marginal, ele conquistou 3,2 milhões de votos. Em 1988, sua força foi ainda maior, vencendo 11 primárias e caucuses e terminando em segundo lugar na disputa democrata. Suas palavras tornaram-se hinos. O bordão mantém a esperança viva e a metáfora da colcha de retalhos, onde ele comparava a América a uma colcha composta por diversos pedaços de pano unidos por um fio comum de justiça, eletrificaram convenções e inspiraram gerações. Como diplomata cidadão, Jackson alcançou feitos notáveis onde o governo oficial falhava, negociando a libertação de reféns americanos na Síria, Cuba, Iraque e Iugoslávia. Contudo, sua carreira teve manchas profundas, como os insultos antissemitas proferidos em 1984 ao referir-se a Nova York como "I'm Midtown", um erro pelo qual se desculpou mais tarde, mas que abalou alianças históricas. Mesmo após sua aposentadoria oficial da Rainbow Push Coalition em 2023, Jackson não parou.
Em seus últimos anos, ele apoiou movimentos como Black Lives Matter e, em 2025, foi uma voz central no boicote à Target, protestando contra o recuo da empresa em políticas de diversidade e inclusão. Ele também participou ativamente das manifestações no Kings em junho de 2025, marchando contra o autoritarismo e as batidas de imigração. Jesse Jackson foi um homem de contrastes, egocêntrico para alguns, mas inegavelmente um general da justiça social para milhões. Ele não apenas derrubou barreiras eleitorais, mas transformou a consciência da nação, lembrando sempre aos desprezados e deserdados que eles eram de fato alguém. Seu legado é a colcha de unidade que ele tanto pregou, e seu chamado final permanece: manter a esperança viva.